Amém, irmãos. Graça e paz. Amém. Vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus capítulo 2, a partir do verso 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, o escritor de Hebreus, ele nos traz uma exortação para sermos diligentes, né? Porque ele entendeu, né, que haveria um tempo, né, que muitas coisas iam acontecer. É que o povo de Deus ia ser ocupado com muitas coisas, que haveria muitas palavras, com a intenção de distrair e desviar o povo da palavra do Senhor. Então ele escreve e levando o povo a entender que a necessidade de ser diligente. E no tempo que nós estamos vivendo, há uma necessidade muito grande, irmãos, de sermos diligentes. Se o Espírito Santo trouxe essa palavra diligência, por certo, estamos correndo grande perigo de se envolver com outras coisas e nos distrair com outras coisas. Então, a diligência, o que é uma diligência? É você ser cuidadoso, se esforçar. Eu pus aqui esforço, cuidado e zelo. Claro, tem muito mais. Mas devemos nos esforçar, irmãos, naquilo que o Senhor tem trazido para nós. Temos que ser cuidadosos com aquilo que temos ouvido da parte do Senhor. E temos que ser zeloso na palavra que o Senhor tem repartido, que o Espírito Santo tem repartido com a igreja. Lá nas igrejas da Ásia, 7 igrejas da Ásia, o Senhor fala, ouvi o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, se hoje eu não ouço o que o Espírito Santo está dizendo à igreja, lá na frente, é certeza, irmãos, eu vou me desviar. Porque eu também, o nosso homem interior, o nosso homem velho, o nosso homem natural, ele tem ideias, e muitas vezes ele dá ideias para nós. O que o mantém subjugado, irmãos, é vivermos pelo Espírito Santo, ter uma vida no Espírito, ter uma vida renovada todos os dias. Isso o mantém lá, que é o lugar dele. Mas será que nós temos tido uma vida no Espírito? Ou a nossa visão das coisas do reino de Deus tem sido uma visão completamente natural, religiosa? Então deve-se haver no nosso coração uma avaliação de como que eu tenho visto as coisas do Senhor, e como eu tenho vivido aquilo que eu tenho visto e ouvido da parte do Senhor. Corremos um perigo muito grande de nos envolver as nossas ideias na palavra do Senhor. Essa palavra eu vou obedecer, porque eu tenho interesse nela. A essa palavra eu já não vou obedecer, porque não é isso que eu penso.
Então nós temos que tomar muito cuidado e ser diligentes mesmo, se esforçar, ter cuidado, né, e zelo por tudo o que o Senhor tem dito. Paulo falou, né? Eu tenho zelo de Deus para com vocês. E temo que, como a serpente enganou Eva, vocês também, os seus sentidos sejam corrompidos. Como? Dando ouvido a outros espíritos, a outras ideias. Isso nos traz prejuízo. De repente não é de imediato, mas há uma semeadura dentro de nós. E lá na frente essa semente vai brotar, ela vai crescer. Ela vai nos convencer que a verdade não é tão verdade. Então é um cuidado do Espírito Santo, irmãos, para com a nossa vida. A diligência também, você pode colocar assim, é uma ação específica para alcançar um objetivo. E qual tem sido o nosso objetivo nesses últimos dias? Então a diligência, ela deve-se aplicar uma ação específica para alcançar um propósito. Então, se nós não tivermos diligência e entendermos que é através da diligência que eu vou alcançar aquele propósito, e esse propósito é do Senhor, eu vou ficar, irmãos, como diz o ditado, batendo cabeça. E pelo contrário, na obra do Senhor, ou você avança, eu vou corrigir o irmão da palavra evoluir. Nós não evoluímos, nós crescemos, nós amadurecemos. A visão de Deus é ampliada na nossa vida. A evolução, ela não condiz com a palavra. Então não é evoluir, é crescer. Nós precisamos crescer em todos os aspectos da igreja. Tudo que envolve a igreja, tudo que envolve a vontade de Deus para a igreja, precisamos crescer e ampliar essa visão. Porque esse crescimento, quem dá é o Senhor. Esse amadurecimento, quem opera é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. A evolução veio do passar do tempo do homem. Mas na igreja nós crescemos, isso é importante. É a mesma, parece a mesma ideia, né? Mas não é a mesma ideia, né? Porque o crescimento não é uma ideia, é um propósito. O amadurecimento é um propósito. Quando nós nos dedicamos, quando nós somos diligentes, tanto na área natural precisamos ser diligentes. É isso que o irmão disse agora há pouco. Ser diligente, crescer nisso, amadurecer nisso, experimentar isso a cada dia mais. Ainda que o natural na igreja é o menor de todas as experiências, mas o Senhor quer ganhar o nosso coração, o Senhor quer atingir o nosso coração. O propósito do Senhor é que o nosso coração seja um coração dilatado, um coração abençoador, um coração realmente que vive diante do monte do Senhor, que vive no monte santo do Senhor. Porque ali, irmãos, esse é o objetivo nosso, que deve ser um objetivo nosso, porque é o objetivo do Senhor, é que vivamos nesse monte santo. Mesmo que eu tenha que ter prejuízo, mas o meu alvo é viver no Monte Santo do Senhor. Eu não posso me reter por causa de algo passageiro, porque o meu propósito é o Monte Santo do Senhor, é viver ali. Então a diligência nos dá condição de experimentar, de crescer. De crescer. Mas, irmãos, para crescer, até para crescer, eu devo ter um bom fundamento.
Os meus alicerces têm que estar fundamentados na rocha. Então, o crescimento, antes de crescer para o Senhor, eu tenho que descer. E quanto mais eu descer, e quanto mais eu estiver firmado sobre esta rocha, os meus alicerces, mais estruturado estarei, mais firme estarei. Não vai ser uma questão natural que vai nos abalar. Se você compreendeu o que o irmão leu ali da viúva pobre, o segredo ali é confiança no Senhor. O principal não é que ela deu, ela confiou. Porque diz no finalzinho do verso que ela deu todo do seu sustento. Então ela confiou no Senhor. E isso é para a nossa vida no Senhor, em todas as áreas, não só no natural. É confiar no Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, nós tomamos as nossas atitudes, os nossos posicionamentos na minha segurança. Eu não abro mão da minha reserva, porque eu tenho medo de me faltar lá na frente. Eu não abro mão da minha reserva, porque eu tenho um propósito com ela. Isso também é não confiar no Senhor. Porque essa viúva, ela deu todo o seu sustento. Ela deu aquilo que, ainda que aos olhos daqueles homens era pouco, mas para ela era tudo. É questão de confiança ali. O ensinamento do Senhor para os seus discípulos: olha, aquela mulher confiou em mim. Vocês vão precisar confiar em mim. Ninguém anda com Cristo, irmãos, fundamentado e alicerçado em si mesmo, tendo a sua própria confiança. Nós andamos com Cristo confiando nele. Confiando nele. Então, ser diligente, ele vai produzir na minha vida, irmãos, uma experiência de interesse. Nós temos tido interesse pelo Senhor. A diligência também significa busca minuciosa, interesse. Uma busca minuciosa e interesse. Ou você pode até inverter. Se nós temos interesse por algo, eu vou buscar aquilo minuciosamente. Eu vou aprender aquilo. Se eu quero tocar, eu vou aprender minuciosamente como tocar. Se o meu objetivo é abençoar a igreja, é glorificar o Senhor, então eu vou aprender. Eu vou me dedicar. Eu vou ser zeloso naquilo. Então, ter interesse, a diligência nos traz, brota, cria em mim um coração interessado para as coisas do Senhor. Aquelas coisas, irmãos, que acompanham a salvação. Porque muitas vezes nós não temos interesse nas coisas que acompanham a salvação. Nós buscamos porque os gentios buscam ter uma melhor vida, um melhor posicionamento, uma moral, ser honesto financeiramente, não dever nada para ninguém. Irmãos, vou falar uma coisa para os irmãos, e é interessante isso. Na vida no Senhor, Ele vai chacoalhar, irmãos, a nossa estrutura. Eu tenho a vida certinho, e aquilo ali eu me glorifico, tenho um pouquinho de glória nisso. Às vezes eu não reconheço o Senhor por ter uma vida certinha. Eu não atraso nenhum boleto, eu não atraso a conta da água, eu não atraso a conta da luz.
Eu tenho uma vaidade dentro de mim por causa disso. E o Senhor vem, opa, tem alguma coisa ocupando o lugar dele, que não sou eu. E o que o Senhor faz? Ele mexe com as nossas estruturas. Ele quebra a nossa vida, para nos fazer depender dele e olhar para ele. Porque a nossa justiça, irmão, diz a Bíblia, é um trapo de imundície. Nós temos que ver pela justiça do Senhor. E na minha caminhada, sendo diligente, o Senhor vai ser glorificado em tudo. Não no que eu faço, exponho para o outro, olha, eu tenho uma vida perfeita. O que o Senhor quer levantar na nossa vida, irmãos, é o seu testemunho. Tudo que eu faço, o Senhor é glorificado. E o meu coração não está apegado com nada, com aquilo que eu faço. Meu coração está apegado ao Senhor. Porque o nosso coração, irmãos, ele é enganoso. Ele quer pegar a glória das minhas atitudes, do meu comportamento correto, da minha moral. Por isso que precisamos de uma vida no Espírito. Para glorificar o Senhor. Para glorificar o Senhor. Então, uma busca minuciosa, ter interesse para as coisas do Senhor. Aqui no livro de Lucas, Lucas capítulo 1, nós não temos nada de bom em mim, nós não temos nada de bom em nós, irmãos. Sem o Senhor nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O apóstolo Paulo disse assim: se eu esperar só nesta vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Nós vivemos uma vida aqui, nossa, olha como é que é, olha o exemplo que eu sou. Se eu me glorifico a mim mesmo, irmãos, eu estou sendo o mais miserável de todos os homens. Glória pessoal é viver para esse mundo. Eu não tenho que mostrar para o mundo o que eu sou. O mundo tem que ver a pessoa do Senhor, a natureza, a transformação de Cristo na minha vida. É isso que eu devo expressar. Não me vangloriar porque eu tenho uma vida reta, perfeita. Vida reta, vida perfeita só no Senhor. E quando nós servimos a Ele de todo o nosso coração. Quando vivemos no Espírito. Porque o salmista ele disse assim, que o Espírito Santo, o bom Espírito, é Ele que me coloca num caminho reto. Num caminho reto. É como aquele que estava em trevas, envolvido com tantas coisas, e o Senhor foi e o socorreu, e o trouxe, e o colocou na sua casa, e ele vai dar um testemunho, e ele vem aqui na frente, e ele diz: eu fazia isso, fazia aquilo, gostava disso, gostava daquilo. Ele fica 1 hora falando da miséria dele, ele termina dizendo: mas Jesus me salvou. Então o bom testemunho não é o que eu era, o bom testemunho é o que o Senhor fez em mim, que o Senhor está fazendo de mim.
Eu era um pobre, vivia no monturo, e o Senhor me fez assentar com os príncipes. O Senhor me fez assentar. É o Senhor que nos faz assentar. É o Senhor que nos transforma. A nossa miséria, irmãos, ficou lá para trás. E o nosso testemunho pessoal ficou lá para trás. Hoje eu estou aqui porque o Senhor, e eu quero falar das suas maravilhas. Eu quero compartilhar dos feitos do Senhor na minha vida. Ah, mas eu não sei muita coisa. Mas você sabe na medida que o Senhor te deu. O Senhor me libertou. Jesus chegou para aquele endemoniado lá de Gadara. E trouxe libertação àquele homem. E vestiu aquele homem. E o que o Senhor disse para aquele homem? Vá para a tua casa. Vai para a tua casa. Ele não precisava falar. Ele não precisava anunciar. Eles verão o que eu fiz na tua vida. É isso, irmãos. Às vezes nós idolatramos a nossa honestidade natural e não deixamos o Senhor trabalhar na nossa vida mais profundamente. E é um tempo do trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos permitir, porque a Bíblia fala que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Toda a obra do Senhor, toda a obra de Jesus, ela foi feita pelo Espírito, ainda que Ele tinha poder de fazer o que Ele queria, o que Ele quisesse, melhor dizendo. Mas a obra foi feita pelo Espírito. É isso que aí nós precisamos entender. Eu não posso trazer os conceitos dos gentios para dentro da igreja e querer que a igreja viva os conceitos dos gentios. Devemos viver o conceito do Senhor, o conceito do Espírito, que é muito mais elevado, irmãos. Porque quando vivemos com os conceitos do Senhor, nós trazemos para o Senhor a honra, a glória que é devida ao seu nome. O salmista ele fez uma declaração muito importante, que o Senhor seja tremendamente reverenciado, temido na Assembleia dos Santos. É dentro de nós, é no nosso meio que o Senhor deve ser tremendamente reverenciado e temido, é no nosso meio. Quando permitimos o trabalhar, quando permitimos a mudança do Senhor na nossa vida, quando estamos vivendo num curso dos gentios agora, eu vivo num curso daquele que foi salvo pelo Senhor. Agora eu me tornei uma pessoa diligente, uma pessoa zeloso, uma pessoa cuidadosa das coisas do Senhor. É essa transformação, irmão. Aqui não se trata, o irmão fez a colocação, não se trata do financeiro, é muito mais elevado. Isso é um resultado da minha falta de vida de Cristo. E é para todos nós. Eu não dou, aquele irmão não está dando, não faz, eu também não vou fazer. Mas o que o Senhor falou para você fazer? O que Ele falou para você fazer é independente se os outros não estão fazendo. É porque é uma experiência de Deus para com você. E às vezes nós não compreendemos isso. Eu não faço, porque o outro também não está fazendo. Faça você. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel àquele que te salvou, aquele que te tirou das trevas. Porque o financeiro, irmãos, é o mínimo. Deus quer te dar coisas eternas, que tudo isso vai passar. Mas o nosso coração, o teu coração, tem que entender
Se não é essa experiência que o Senhor está dando para você. Então nós vemos que ser diligente também é ser minucioso, cuidadoso, ter interesse. Vamos abrir Lucas capítulo 1, verso 1. Irmãos, nós, o crente, o cristão, o filho de Deus, escute, o filho de Deus, ele vive sob pressão. Não adianta nós fugirmos da pressão. Elias estava sob uma pressão. Ele entrou dentro de uma caverna. Senhor, mataram os teus profetas. Só eu fiquei. Ele estava sob uma pressão. Não sobre uma depressão, ele estava sob uma pressão. Cada obra do Senhor. Elias era um homem extremamente zeloso. Ele amava o Senhor. De repente, no momento, ele olhou naturalmente como homem e viu matar todo mundo. E agora? Ele sofreu com aquele ato. E foi para uma caverna. Mas o Senhor o buscou lá. Foi: Elias, o que você está fazendo aí? A pressão é necessária. Por que nós queremos fugir da pressão? A gente vem para a reunião sob pressão. A gente vem ministrar sob pressão. Passa na nossa cabeça: hoje eu não quero falar nada, eu não quero pregar. Isso é verdade, irmãos. Você vem sobre uma pressão. Você prega sobre uma pressão. E aí? Então eu estou sob pressão, eu não vou fazer a vontade de Deus? É sob pressão. O irmão Aniceto falava isso. Há uma pressão sobre nós. E ela vai continuar, irmãos, até o dia do Senhor. Os discípulos viveram sob pressão, viveram sob ameaças. Eles oraram: Senhor, olha as suas ameaças contra nós. E na verdade não é contra nós, é contra o teu Filho Jesus Cristo. Eles viviam em pressão. Os apóstolos viveram em pressão. Homens de Deus vivem em pressão nos dias de hoje. E eu vou fugir, eu vou entrar numa caverna? O Senhor vai te buscar. Nós vamos tomar um posicionamento. Eu estou muito cansado. Não aguento mais, vou tirar umas férias, eu vou viajar, eu vou ficar ali em frente de uma praia, alugar uma pousada e ficar ali. A pressão vai estar junto, irmão. Você vai voltar com a pressão. O Senhor falou: no mundo tereis o quê? Tereis aflições. E o que a aflição causa em nós? Pressão. Porque o mundo está tão oprimido, nos oprimindo. Que causa aflição, porque nós não conseguimos estar além das nossas forças, mas daí o Senhor vem com a sua palavra, com a sua presença e nos fortalece, nos renova. Mas precisamos ser diligentes à palavra do Senhor, diligentes àquilo que o Senhor tem falado conosco. Se aqueles que ouviram a palavra não permaneceram e eles sofreram prejuízo, quanto mais nós hoje que ouvimos o Filho de Deus. Está na continuação de Hebreus 2, lê depois lá. Então Lucas capítulo 1 diz assim, verso 1:
Tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitir os mesmos, que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas do que já estás informado. Então Lucas, ele buscou com zelo, com diligência, com cuidado, com amor, aqueles irmãos que andaram com o Senhor, que viveram com o Senhor desde o princípio, aqueles irmãos que foram ministros da palavra de Deus. Ele foi lá e buscou isso por um interesse somente? Não, somente para conhecer as coisas e as certezas, de ter uma informação correta. Então é esse interesse que o Espírito Santo, irmãos, quer operar na nossa vida, quer produzir na nossa vida, é mudar o nosso coração. O Senhor é uma pessoa profundamente cheio de graça, cheio de verdade. Então, quanto mais nós nos dedicamos, quanto mais nós aplicamos diligência na direção do Senhor, mais abundância do seu conhecimento nós teremos. E quando fala de informação, não é uma informação teórica, mental, é uma informação no Espírito, aonde o próprio Espírito Santo vai escrever nas tábuas do nosso coração quem é o Senhor e como é o Senhor e qual é a sua vontade para esse tempo. Nós ficamos batendo cabeça em nós mesmos, quando consultamos a nós mesmos. O apóstolo Paulo, quando viu o Senhor, quando teve aquela experiência no caminho para Damasco, quando ele entendeu quem era o Senhor, e quando ele entendeu também quem ele era, diante do Senhor, ele disse: eu não consultei nem carne e nem sangue, mas ele buscou avançar, ele buscou crescer no Senhor, ele buscou entender, ele buscou minuciosamente o Senhor, irmãos. Ele não ficou com medo da pressão. E ele não quis se respaldar nele mesmo. Ele reputou todas as coisas como perda, para que ele pudesse alcançar a Cristo, o conhecimento de Cristo e ser achado nele. Será que nós já experimentamos isso na nossa vida? Deixar as coisas que para trás ficam, reputar o meu conhecimento pessoal, o meu conhecimento dos gentios. Será que eu reputei isso tudo como perda para alcançar aquele conhecimento soberano que é do Senhor? Então tudo isso, irmão, nós devemos pensar. Então Lucas nos traz aqui um exemplo, né, de zelo, de como eu devo me proceder diante do Senhor. É buscar com amor, é permitir que o Senhor dilate o nosso coração, não é ficar preso na minha ideia. O irmão falava: farinha pouca, meu pão primeiro. Eu não vou dar porque senão vai faltar para mim. A tua medida, a minha medida nunca cresce, nunca transborda, porque eu retenho. Eu retenho.
Eu não posso ficar retendo, irmãos, porque o Senhor, Ele é um Deus de abundância. Ele faz transbordar uma medida, sacudida, recalcada. Vai encher as nossas vidas se nós permitirmos o trabalhar do Senhor dentro de nós. O quebrantar do Senhor. Às vezes nós damos o coração, não damos as coisas. Porque ainda estamos inclinados às coisas. Porque não confiamos no Senhor. Aquele sentimento daquela viúva pobre, precisamos experimentar. Isso não pode. Espírito Santo, isso você não pode mexer na minha vida. Isso é meu precioso. Esse é meu ourinho. Isso não pode mexer. Não pode mexer. Irmãos, o Senhor veio para mexer em tudo na nossa vida. Não só mexer em tudo, mas nos transformar. Amém. Não retém aquilo que é passageiro, com medo de não ter mais. O Senhor vai te dar aquilo que é eterno, irmãos. Abundante, transbordante. Uma porção muito maior e melhor. Nenhum homem que deixou pai, mãe, emprego, que deixou a sua vida secular, que não vai receber 100 vezes mais no reino de Deus. O Senhor é um Deus fiel. Nele mesmo. Aquela viúva experimentou isso. Então, nós estamos, irmãos, nós estamos diante do Senhor. E o Senhor, Ele está nos observando. Ele está nos observando. Os nossos movimentos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Ele está observando o nosso ir, o nosso vir, o nosso deitar, o nosso levantar. Ele está observando tudo o que acontece conosco. E o que Ele quer encontrar na minha vida? Um coração fiel, como o dessa viúva, que confiou. O que o Senhor quer de nós? Que nós confiamos nele. Olha, tudo que nós já temos ouvido, tudo que nós já temos visto, tudo que nós já temos lido dos irmãos passados, o que o Senhor fez e como Ele fez na vida deles, e ainda nós não confiamos. Eu acho que é o muito fazer que vai me dar segurança. Eu corro para lá, não tenho que fazer isso, porque daqui eu vou tirar um pouquinho. Eu corro para lá, porque daqui vai me tirar um pouquinho. Então eu junto um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e quando eu vejo eu tenho uma porção grande. Não, irmãos. Eu tenho que buscar no Senhor. E o meu tempo, eu estou fazendo o que Ele quer que eu faça. Porque se eu corro para a direita, se eu corro para a esquerda, se eu corro para frente, se eu corro para trás, qual que é o tempo que eu paro diante do Senhor? Maria escolheu a boa parte. E ninguém, olha, o Senhor disse, ninguém poderá tirar. Por que nós perdemos? Por que perdemos as coisas? Por que as pessoas tiram coisas nossas? Porque nós não escolhemos a boa parte. Entendeu, Renato? Entendeu, João? Nós precisamos buscar o Senhor. O irmão disse, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque um dia Ele vai estar longe. Então Lucas compreendeu, ainda que o Senhor não era presente mais, Ele buscou naqueles que viveram na presença do Senhor. Então não tem justificativa. Mas para onde eu vou? Para onde eu começo? Começa no começo. Começa dobrando o teu joelho diante do Senhor e pedindo uma direção. O que eu devo fazer, Senhor?
e Ele vai te orientar. Busque aqueles irmãos que estiveram, que viveram desde o princípio diante do Senhor. Eles vão te orientar o caminho, porque eles já conhecem o caminho. O problema é que eu quero fazer um caminho paralelo. E sempre então dá errado, né? Vamos abrir aqui no livro de Atos, só para confirmar essa palavra aqui de Lucas, né? Estava escrevendo a Teófilo. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 1 diz assim: fiz o primeiro tratado a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a... Aqui, ó, Lucas ensinando a Teófilo. Lucas mostrando a Teófilo. Tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Teófilo aprendeu dele. Aí, por onde que eu começo, Lucas? Só espera um pouquinho. Eu vou te falar por onde você vai começar. E ali ele começou a ministrar, ensinar tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Aqui está o aprendizado do Espírito, irmão. Você não vai precisar ir para um monte ficar jejuando 40 dias. E desce desse monte com uma revelação nova, fora da palavra do Senhor. Vai aos irmãos e obedeça, e confie, e creia. Ah, mas eu penso assim. Então primeiro você tem que se esvaziar. Primeiro você tem que descer até encontrar a rocha, para você se firmar nessa rocha. E a tua casa será inabalável aí. Verso 2: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Irmãos, o Senhor prometeu a sua boa obra. O Senhor disse que ele começaria uma boa obra e que ia aperfeiçoar. E o Senhor está fazendo isso. Amém. Amém. Olha o que o Senhor fez. Ainda depois de morto, ressuscitou e apareceu aos seus discípulos para cumprir a sua palavra, para dar esses mandamentos a eles. Então nós encontramos os mandamentos do Senhor quando somos diligentes, quando o buscamos de todo o coração, quando abrimos o nosso coração para o Senhor todos os dias, não só no dia da reunião. Amém? Os olhos de Deus estão sobre a igreja dele. E nós precisamos temer e tremer. Vamos abrir em Isaías. No livro de Isaías. Isaías 25, verso 1. Por que nós buscamos o Senhor? Por que precisamos ser diligentes? Por que nós precisamos depender da palavra, depender do conselho do Senhor? Por que, irmãos? Porque o que o Senhor diz, o que o Senhor fala, o que o Senhor expressa através dos seus lábios é celestial, é eterno, não tem nada igual aqui na terra. Sim, também é. Mas aqui o profeta Isaías diz assim, no verso 25,
verso 1, capítulo 25, desculpa, verso 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas, os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Então buscamos o Senhor, porque os conselhos dele são princípios. Princípios. É desde o começo. São o quê? Verdade. E são o quê? Firmeza. Então qual o conselho que é verdade? O do homem ou do Espírito? O nosso ou do Senhor? E porque muitas vezes nós andamos pela nossa cabeça, pelo nosso pensamento, pelos desejos do nosso coração. Se entendemos que o conselho do Senhor vem lá do princípio, e Ele é verdade, só Ele é verdade, só Ele é firmeza. E o profeta aqui, ele antecipa aquela verdade que veio depois. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje o conselho do Pai está no seu Filho. Ele é esse conselho antigo, amém, que é verdade e firmeza. E é por ele que devemos trilhar a nossa vida. Irmão, se o Senhor te chamou, não saia de onde o Senhor te chamou. Não inventa outras coisas. Não crie outras coisas. Criar outras coisas é sentimento de Faraó. Faraó que diz, nós damos os tijolos, agora eles vão buscar palha para fazer os tijolos. Eles vão se ocupar. Se o Senhor te colocou em um lugar e te deu tempo, não inventa mais outra coisa. Permaneça diante do Senhor, porque é aquilo que Ele quer de você, é aquilo que Ele quer de mim. Às vezes eu estou jogando fora, irmãos, o tempo que Deus me deu. Às vezes eu estou me planejando algo para uma segurança futura, que eu vou dizer, irmãos, que nós não teremos. E a Bíblia fala em Hebreus, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje, não é para esperar o amanhã. É para ouvir hoje. A nossa segurança é Cristo. Existe duas experiências que o irmão Olívio leu. Daqueles que tinham em abundância e da viúva pobre. Em qual lado você está? Em qual lado eu estou? Eu quero futuramente ter abundância? Então hoje eu vou deixar o tempo que Deus me deu para estar diante dele, para trabalhar, para me fadigar, para me desgastar. Porque eu quero um futuro certo. Eu quero uma segurança no futuro. Deus não quer o que nós damos em abundância, irmão. Porque Ele é a nossa abundância. Deus quer que nós confiamos nele. Mas no futuro eu serei uma viúva, um viúvo pobre. Mas que confia no Senhor. Eu serei um que vai estar desamparado. Jamais o Senhor desampara o justo, irmãos. Aquele que teme o Senhor. O desamparado, liga, ser desamparado é não ter dinheiro. Quando que o Senhor disse isso? Aonde está nas Escrituras que ser desamparado é não ter dinheiro? O Senhor nunca disse isso. Mas é o padrão do gentio. Que eles ligam, eu estou desamparado porque eu estou duro. Estou sem dinheiro. No Senhor, Ele nunca disse isso. Ele disse? Não, irmãos. Mas porque nós vivemos correndo atrás do vento.
enchendo as nossas vasilhas de vento. É confiar no Senhor de todo o coração. Confia no Senhor de todo o coração e Ele endireitará as tuas veredas. Põe no Senhor a tua confiança. Não se estribes no seu próprio pensamento. Firma a tua vida no Senhor. E veremos o resultado disso, dessa confiança, né? Dessa confiança. Põe, irmãos, a tua confiança na verdade antiga do Senhor. Põe a tua confiança na palavra do Senhor. Melhor eu estar nas mãos do Deus irado, porque Ele tem misericórdia, do que na mão do homem. Verso 3: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as no teu pescoço, escreve-as nas tábuas do teu coração. Olha, uma coisa linda. O que nós temos que fazer? Como nós devemos proceder? Irmãos, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço. Nós temos que fazer um colar para trazer no nosso pescoço a benignidade, a fidelidade, e escrever nas tábuas do nosso coração espiritual, irmãos. Não podemos abrir mão disso por coisas passageiras. Temos que confiar no Senhor, sim, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Foi uma das primeiras coisas que o Senhor disse ao povo: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo teu entendimento, de toda a tua alma, e só a Ele prestará culto, só a Ele adorarás. É para a nossa vida, irmãos. Não produza na tua vida ideias dos gentios. Deixa o Senhor, o Espírito Santo, produzir na tua vida aquilo que é do seu propósito, da sua vontade. Amém? Verso 4: ao resultado, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Ao resultado, acharás graça e bom entendimento aos olhos do Senhor, primeiramente. E depois o Senhor dará testemunho diante dos homens. Eu não agrado o homem para agradar a Deus. Eu agrado a Deus. E o Senhor vai me dar um bom testemunho aos olhos dos homens. Eu quero ser um comportamento de fidelidade para o homem, mas eu rejeito a Deus. É o inverso. Porque o próprio Senhor, quando nós o agradamos, quando nós alegramos o seu coração, Ele mesmo, irmãos, nos apresenta. O que aconteceu lá na igreja de Atos. Você guarda aí em Provérbios que a gente vai continuar. Vamos abrir em Atos 2. Atos 2, a partir do verso 41. Atos 2, 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas.
e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, ao resultado de toda essa obediência da igreja diante do Senhor, de toda essa prática de obediência, porque aqui tudo é uma prática da obediência. E qual foi o resultado? O que Deus fez? Caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja. Quem? Pessoas, vidas. Então agradamos a Deus, irmãos, primeiramente, não ao homem. Nos importa agradar a Deus, não ao homem. Quem nos leva e nos mostra é o Senhor. Que adianta eu ter uma boa moral diante do homem, mas eu desagrado a Deus? A obra de Deus, ela é completa e perfeita, irmãos. Ela não falta nada. Quando nós a temos e praticamos as suas coisas que contém nela. Então a igreja de Atos é uma prática de obediência. E o resultado final foi de um bom testemunho que Deus deu da vida daquela igreja. Então não se agrada o homem primeiramente, agrada a Deus. É o Senhor que nós temos que alcançar, ainda que seja em detrimento nosso próprio. Agrada o Senhor, agrada o Senhor, nem se for por dano próprio. Agrada o Senhor, porque ao seu tempo Deus dará testemunho. Eu não mudo o coração do homem primeiramente, eu ganho o coração de Deus. Depois o Senhor me dá os homens. Agora, continuando a leitura de Provérbios. Provérbios 3, agora 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Olha a confiança do Senhor de novo. De que forma eu devo confiar no Senhor? Metade do coração? Ser dizimista na confiança? 10%? Não, de todo o coração, irmãos. De todo o coração, confiar, não se firmar no seu próprio pensamento. Por que você tem medo de perder o que é natural? Isso não vai te sustentar não, irmão. O que sustenta nós é o Senhor. O que eu tenho, nós vemos lá em Atos que eles vendiam suas propriedades para abençoar os irmãos que precisavam. Isso é alcançar um coração diante do Senhor. Quando eu me esquivo dessas coisas, espiritualizo as outras coisas e me tiro desse meio, porque o meu coração não está confiando no Senhor. Porque o Senhor está na igreja. E quando eu abençoo a igreja, eu estou declarando ao Senhor: eu confio em Ti, Senhor. Tu irás me sustentar. Irmão, nenhum daqui da igreja tem passado necessidade. Nenhum de nós tem passado fome. O Senhor quer quebrantar o nosso coração. Quer nos fazer pessoas doadores. Não farinha pouca, meu perrão primeiro, né? Primeiro eu, depois o outro. Só que esse ensinamento não é de agora, né? Já fazem
talvez mais de 20 anos, que nos ensinaram. E nós não ouvimos. Mas graças ao Senhor que Ele persevera em falar conosco, né? Porque Ele quer mudar o nosso coração. Então, verso 6 agora. O verso 5 fala em confiar de todo o coração e não se firmar, né? Verso 6. Reconhece-o aonde? Em todos os seus caminhos e endireitará a tua vereda. Se houver uma vereda errada no nosso caminho, se nós reconhecer o Senhor, irmãos, Ele vai nos pôr no caminho reto. Às vezes tem um pensamento nosso que não está no plumo de Deus. Mas se nós o reconhecermos, Ele vai colocar aquele pensamento no caminho também. Não seja sábios a teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Depois os irmãos continuem a leitura. Quero que cada um tenha a sua própria experiência na palavra do Senhor. Amém. Mas quando nós obedecemos, quando nós confiamos, quando nós estamos aonde o Senhor quer que nós estejamos, irmãos, a palavra do Senhor, ela se torna saúde para o nosso corpo. Fortalece a nossa vida. Nos direciona. Nos guarda. Nos supre. Nos protege. Nós não ficamos desamparados. O medo de ser desamparado acaba. Como no coração daquela viúva não houve naquele momento. O nosso coração tem medo porque nós não confiamos, nós não esperamos, nós não praticamos a obediência diante daquele que criou os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Daquele que pela sua palavra criou o mundo, irmãos. Nos criou. E tem criado todas as coisas. Amém? Que nesta manhã possamos ser diligentes e ouvir a palavra de Deus com temor e com tremor. Filipenses, no capítulo 2, depois os irmãos leiam, que fala acerca de desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Depois os irmãos leiam esse verso. A nossa salvação sendo desenvolvida dia após dia na prática da obediência ao Senhor. Prática da obediência. Obediência sem prática não é obediência, irmãos. É teoria. É uma filosofia. A obediência, ela só é obediência quando nós a praticamos. Amém?